Aleluia. Graças te damos. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: conheço as tuas obras, e tribulação, pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Parece até um chavão, né? A gente toda hora falando a mesma coisa, né? Mas é que as coisas elas estão acontecendo dessa forma, dessa natureza. Toda hora a gente está falando que nós estamos no fim, que é o pior momento da igreja, que é os piores momentos. Mas nós precisamos entender que a gente está ficando só. Parece que a gente cada vez mais está ficando só. Parece que a gente continua, a gente não consegue mais achar pessoas que falam a mesma linguagem. Então a gente vai ficando meio que sem saída. E observando esse Apocalipse, aqui o Senhor está falando com a igreja de Esmirna, está dizendo: eu conheço, eu te conheço. É como se o Senhor estivesse falando conosco: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então o Senhor está falando aqui que Ele conhece todas as nossas fragilidades. E eu imagino João na ilha de Patmos, velhinho, sozinho,
e recebendo revelação dos últimos dias. Tento imaginar o estado de loucura que ele viveu. Ao mesmo tempo que ele sabia que tudo era revelação de Deus, mas ele não tinha ninguém que entendesse ele. Tudo que ele estava falando era loucura. Era coisas que pareciam que não tinha nexo. E hoje nós não estamos distante disso. Porque tudo que parece que a gente está falando é muito confuso. Parece que é aquilo que a gente está vivendo. Por quê? Porque as tribulações elas estão vindo uma em cima da outra, uma seguida da outra. E nós não estamos tendo aquele tempo de refrigério. Então isso está produzindo muito cansaço. Isso está produzindo muita estafa espiritual. Porque nós estamos orando, buscando a Deus, sabemos disso, mas parece que não está dando resultado, parece que nada está acontecendo. Mas Deus está fazendo, Deus está ouvindo. Então, na verdade, nós precisamos nos preparar para esse tempo, para que não haja um esfriamento, porque esse esfriamento ele vai vir até mesmo para aqueles que estão. Porque hoje eu olho para mim, quando eu procuro alguém, um pastor ou algum amigo, eu tenho vários pastores que eu conheço, que eu poderia chamar de amigo. Mas mesmo olhando para eles, eu não consigo ver nenhum que consegue entender o que a gente está falando. Então é como se a gente estivesse sozinho. Tem muitas pessoas que sabem que são homens de Deus, não estamos dizendo que não são, são homens de Deus, são homens que buscam, que estão ali, mas que a linguagem é diferente, você não consegue. E aí parece que o errado somos nós, o ET da situação é nós. E na segunda-feira eu passei por esse período. Um período onde eu me encontrava praticamente só. Sabendo que tinha Deus, sabendo quem é Deus, conhecendo todo o poder, sentindo a presença de Deus, fazendo as nossas reclamações diárias, que a gente sabe fazer, é assim, mas não é murmuração. Antigamente a gente murmurava, hoje a gente fala. E esse é o lado bom, porque você obtém a resposta imediata. Deus vai falando, olha aqui, filho, olha o que eu estou fazendo, olha como está acontecendo, olha isso aqui. E aí você diz assim, Senhor, mas eu estou cansado. A gente cansa. O físico está cansado. O espiritual talvez nem tanto, mas o físico está cansado. Porque parece que você está fazendo e não está fazendo nada. É como semelhante a alguém que está patinando e não vai. Mas aí o Senhor mostra todas as coisas. Então eu imagino aqui João tendo a revelação do final e talvez dizendo, Deus, o que é isso? Eu estou falando para quem? Eu estou ensinando quem? E aí hoje a gente começa a entender a revelação desse final, porque era para nós, era para esse tempo. Então existem coisas que nós estamos vivendo que não bate com aquilo que o mundo está vivendo. Por quê? Porque não é para esse tempo. É um tempo que virá, e virá rapidamente, imediatamente. E por isso nós precisamos seguir firmes. Por mais que pareça que não está acontecendo, mas está. O nível espiritual está elevado. A vida espiritual está bem. Mas é que nós somos como? A gente vive por vista, né? Por aquilo que a gente vê. E aí a gente vai vendo. E aí vai vendo o cansaço de um, cansaço do outro, cansaço do outro. E esse cansaço ele vai tomando. E isso é natural da igreja. O Senhor tem falado isso comigo. Porque é de tempo em tempo. Tem o tempo que vem, que é aquele tempo do auê, né, vamos dizer.
Mas tem um tempo também da parada, isso é em todos os lugares, todas as igrejas. E as igrejas estão vivendo isso. As denominações estão vivendo isso. E cada dia mais um caos. Hoje praticamente não falam a mesma linguagem. É como se tivesse Sodoma e Gomorra, como se estivesse na Torre de Babel, cada um falando uma linguagem, cada um falando de uma forma diferente, e o que precisa ser construído não constrói. Não é? E nós precisamos estar atentos, porque eu vos tenho dito que há um tempo de guerra. O mundo espiritual está em guerra, e essa guerra ela é eminente. Eu senti isso. Uma guerra muito intensa está aqui sendo travada no reino espiritual. E nós, por sermos espirituais, a gente sente mais. Tudo vem e resvala na gente, né? E aí você começa depois a conversar. Deus me presenteou com alguém para que eu pudesse conversar. E eu estava conversando com esse pastor. E aí você começa a ver quantas coisas a gente tem. Como que as pessoas ficam apavoradas e assustadas com aquilo que a gente está vivendo. Você começa a contar o que está acontecendo. E as pessoas começam a olhar e falar, meu Deus, o que é isso? Eu falei, é isso, filho. Esse é o reino. O reino ele é muito diferente daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. O nosso dia a dia é isso daí, é problemas em cima de problemas, lutas em cima de lutas, dificuldades, ataques sobre ataque, a todo instante. Então isso é ataque em casa, é ataque dentro da igreja, é ataque na vida espiritual, ataque no trabalho, ataque na economia. Nós vamos ver pelo nosso próprio país, os homens brigando. Aí você acha que eles estão brigando pelo país, não, estão brigando por eles. Cada um para si, estão brigando por si próprio. E assim é todos os lugares. Então, conversando com esse pastor, a gente estava falando sobre isso, né? E aí foi uma hora que ele contou uma experiência que ele teve. Ele foi contando a experiência dele, eu fui vendo a gente, né? Falei, rapaz, tudo isso daí a gente já passou. E teve uma hora que ele falou assim, então, pastor, mas a gente, não é que a gente está preocupado. Eu falei, é lógico, eu também não estou preocupado, mas a gente quer bastante pessoas, várias pessoas, nós não queremos, eu não quero igreja de 1.000, 2.000, 5.000, eu não quero, mesmo porque não tenho condições emocionais para isso, hoje não mais. E a forma que a gente vive também não dá para ajudá-los. Mas eu falei assim para ele, você tem uma igreja de 1.000 pessoas, é 1.000 problemas. Eu falei, você não vai ser diferente do que estão aí. E aí o que acontece? Automaticamente você se envolve no meio dos problemas. E você não percebe que você está tão problemático quanto eles. Aí na hora que eu estava indo embora, ainda falei para ele, eu falei assim, então, mas o que você acha que é vantagem? Ter 1.000 pessoas e levar 200 para o céu? Ou ter 20 e levar os 20? Quem você acha que está levando mais pessoas? Aí eu falei para ele, você vai chegar no céu e vai ouvir assim, servo mau e negligente foste. Eu te entreguei 1.000, você me devolve só 200. Aí o outro vai dizer assim, servo fiel e bom, eu te entreguei 20, você me devolve os 20. Você me devolve 20% do que eu te dei, e você me devolve 100% do que eu te dei, do que eu te confiei. Então o que é melhor? Qual é a melhor? Então não é por aquilo, não é pelo efeito das coisas grandes que nós fazemos, mas é daquilo que está sendo feito, do que está alcançando. Qual é o nível de maturidade que a gente está alcançando? Como é que nós estamos hoje com Deus? Como que é a nossa conversa com Deus? Como é que é a nossa revelação de Deus hoje?
Como que Deus está se revelando. Aqui a palavra está dizendo assim, eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Então o Senhor está dizendo, eu conheço o que você está fazendo. Eu conheço as suas tribulações. Eu conheço a sua pobreza. Aqui eu entendo essa pobreza, não é pobreza de dinheiro. É pobreza de entendimento, de espírito. Eu conheço, você é rico, mas você se torna pobre. Quantas pessoas hoje? Quantas pessoas hoje elas estão tão preocupadas consigo mesmo do que com aquilo que realmente o Senhor quer delas, o que o Senhor espera delas. O que o Senhor espera de mim? O que Ele espera de você? Talvez tem momentos que você vai falar assim, poxa Deus, mas o que eu estou fazendo parece que não está alcançando ninguém. Nós precisamos entender que mais do que querer alcançar alguém, é ser alcançado. Porque talvez a gente alcance as pessoas lá fora, mas não consegue se alcançar. Não consegue se submeter a Deus, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue se entregar a Deus e dizer, Deus, olha, eu estou aqui, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Como eu me comporto diante de tudo isso, né? Eu até escrevi alguma coisa, eu acho que até coloquei isso lá no grupo, porque na segunda-feira, quando chegou na parte da noite já, e a minha esposa chegou para mim e fez uma pergunta aleatória naquele momento. E ela disse assim, por que você está triste? O que está acontecendo? Você está triste? Eu falei assim, eu não estou triste. Ela falou, você está triste? Eu falei, não estou não, é impressão sua. E é logicamente que a gente olha para a gente fala assim, poxa, tudo que está acontecendo, eu não estou triste. Mas aí no dia seguinte o Senhor começou a me trazer algumas revelações. E aí eu disse para ela, hoje eu te respondo o que você me perguntou ontem. Então não há tristeza em mim, porque ela não está naquilo que eu estou vivendo ou que eu estou sendo, mas é naquilo que está acontecendo. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ela tem vindo de uma forma que nós não entendemos, mas o nosso espírito está entendendo. E isso tem trazido uma apatia, né? Um assolamento espiritual. Isso tem trazido o quê? Um desgaste espiritual, um desânimo muitas vezes. E é contra isso que nós precisamos estar agora, essa guerra. Porque a gente está esperando uma guerra de que alguém vai se levantar contra a igreja, contra a gente, como era antigamente. Antigamente, os ataques eles eram visíveis, né? Hoje não mais. Hoje não mais. Satanás está matando as pessoas dentro da igreja e deixando elas dentro da igreja. Eu me lembro que um irmão saía da igreja, a igreja inteira se movia para ir buscar o irmão. Não, vamos orar, vamos fazer uma visita, e ia e fazia visita, e cobrava, e ligava, e ia atrás, trazia o irmão de volta. Mas chegou um tempo que Satanás mudou a estratégia dela. Ele falou, papo, se eu estou matando, não estou levando, eles estão trazendo, então eu vou matar e deixar aí perto. Tem muitas pessoas, às vezes, que estão do nosso lado, que estão mortas espiritualmente, e a gente nem sabe. Então tem muitas pessoas hoje dentro da igreja, mortas espiritualmente, só esperando o momento de ser enterrado, de enterrar definitivamente, de esperando um momento que alguém dê a ele um motivo para ele dizer, está aí o motivo que eu precisava para poder sair, para mim poder ir embora, e aí viver tudo que ele, né, que ele já está vivendo e não sabe. A pessoa às vezes ela fala assim, olha, eu saí da igreja, agora eu vou fazer tudo. Não, filho, você já estava com isso. Estava dentro dela, ela não estava percebendo. É a mesma coisa que nós falamos de Adão.
O Adão achou que ele comeu o fruto, não, já estava dentro dele, aquilo lá já estava dentro dele, era só questão de tempo. Existem coisas, queridos, que na nossa vida é questão de tempo. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais sentado à mesa com o Senhor. Ouvindo, conversando, falando, dizendo, Pai, o que está acontecendo, por que disso, por que daquilo. Não com os porquês da vida, que a gente costumava dizer, por que isso, por que está acontecendo. Não é esse tipo de porquê. Mas é olhar, fazer perguntas. Que são aquelas perguntas que o Espírito tem falado comigo e tem feito para mim. O que você está vivendo hoje, está mais parecido com você ou com Ele? Está te chamando para uma análise. Não existe terapeuta melhor do que o Espírito Santo. Não existe psicólogo maior do que o Espírito Santo, queridos. É sentar na frente dele e começar a ouvir o que ele tem para dizer, as perguntas que ele tem, e ele tem muitas. Aquilo que você está pensando está parecido com o que você é, com a sua vontade, porque, queridos, uma das coisas que a gente precisa tomar muito, mas muito, muito cuidado, porque é uma coisa assim que ela é muito sorrateira, é a vontade. Nós, para fazermos a nossa vontade e trazer e mascarar ela como vontade de Deus, é a coisa mais simples que tem. A gente é enganado e não sabe. Muitas vezes nós estamos sendo enganados por isso. Mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Entenda uma coisa. Às vezes, eu já fui muito traído por isso. E às vezes a gente ainda é. Que é aquela situação assim, está dando tudo certo, então é benção. Deus está abençoando. Então é vontade de Deus. Está dando certo, é vontade de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. De repente você está cavando um buraco, você está armando uma própria cilada para si, que aí vai chegar lá na frente, você vai ter a consequência daquilo que você está vivendo e achando que está tudo perfeito, maravilhoso. Está dando tudo certo. O importante é viver, vamos viver. Então essas coisas, aí eu entendo isso que o Senhor está dizendo. Eu entendo quando o Senhor diz assim, eu conheço as tuas obras. Você talvez não saiba quem você é, mas eu sei quem você é. Eu sei o que você está fazendo e qual o motivo de você estar fazendo. Por que é que você está fazendo? Então hoje quando você fala para a igreja isso, o que você está fazendo é para Deus? É para Deus, é lógico. A intenção sim, mas nem sempre o resultado é. Às vezes a gente não percebe, são coisas mínimas que vão acontecendo e a gente, não, está dando tudo certo, não estamos fazendo. E de repente, quando você vê, a coisa abre, aí começa a entrar as confusões, começa a entrar o esfriamento, um monte de coisa, e você fala, meu Deus, o que é isso? O Senhor não estava comigo? Aí você tem que escutar aquela triste realidade. Não, eu já fiquei parado no sinal de trás. Foi você que avançou o sinal vermelho, você foi sozinho, eu não passo no sinal vermelho. Você tem coragem, eu não. Então a gente tem coragem de passar num sinal vermelho e roletar, né? Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não roleta. Tem lugares que ele não entra. Tem lugares que ele não vai. E a gente precisa tomar esse cuidado. É lógico que as coisas mudaram hoje. Eu tenho procurado, assim, olhar de vários ângulos. Porque toda situação você tem que ver qual é o ângulo de visão. Jesus está aqui como essa câmera aqui, filmando. Ela está aqui. Mas eu estou olhando de frente, eu tenho um ângulo de visão. Quem está olhando do lado de lá, está olhando e está vendo uma outra coisa, que eu não estou vendo. Quem está olhando daqui, está vendo
Uma outra coisa que esse não está vendo e que eu não estou vendo. Porém, a câmera não é a mesma. Deus é o mesmo. Então, eu não posso chegar e falar assim, olha, o que Deus está falando comigo está certo, o que Deus está falando com você não está. Deus não está usando você. Deus não está usando você, Deus está usando a mim. Não. Nós precisamos entender. Então, tem certas coisas que hoje elas estão se tornando cabíveis. Não sei se essa é a palavra correta. Está cabendo em determinados lugares dentro da igreja. E elas entram, e elas se instalam. Então, as pessoas hoje, elas estão muito naquele Deus está entendendo tudo o que está acontecendo, está tudo muito pesado. Por quê? Por conta destas guerras espirituais, que a gente não encontra esse alívio, essa paz de espírito, essa tranquilidade. Então, qualquer coisa que produz uma certa tranquilidade, a gente abraça e pula. É natural isso é natural do nosso lado humano. Agora eu estou aqui, estou tranquilo, eu quero paz, quero descanso. E aí estão fazendo coisas, tratando elas como normal, quando elas não são normais. Não é da normalidade de Deus e do céu. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais saber como o céu se comporta, como que são as coisas do alto. A palavra diz que nós precisamos saber as coisas do alto. Eu preciso saber como que o céu está se comportando, como é que os anjos estão se comportando diante de Deus. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço. O querubim não entra na parte do serafim. O querubim, ele vai até onde o serafim está, depois ali do serafim é o serafim que vai fazer, que vai até a parte do arcanjo. O anjo faz a parte dele. O céu se move por conta disso, cada um fazendo a sua parte. Ninguém entra na de ninguém. O anjo não entra na do arcanjo. O arcanjo não entra na do querubim, e o querubim não entra na do serafim. Cada um faz alguma coisa. E aí, o que acontece? Aquilo flui em harmonia. Então, quando nós entendemos isso, as coisas se tornam harmônicas. Aí você faz até onde te cabe. Dali para frente, terceiriza, como eu tenho dito, terceiriza. Terceirizar não é se isentar da responsabilidade, mas existem coisas que, se você for fazer, você vai se cansar. É o que eu tenho buscado viver. Eu chego até um certo ponto. Por quê? Porque se eu for querer fazer tudo, é muita coisa, e aí não dá. E você não atende a todos, e você não ajuda a todos. Então, por isso, esse aqui é seu, é você. E aí, você pode ver, Deus não cobra nenhum. Não existe um espaço aqui que você vê Deus cobrando do anjo o que ele tem que fazer. Você não vê Deus cobrando do arcanjo, do serafim, do querubim, o que ele tem que fazer. Ah, mas ele não fez. É dele, é problema dele. Ele que seja responsável por aquilo. Ah, mas se ele não fizer o dele, eu não posso fazer o meu. Então tá bom. Então não faz. É melhor não fazer. Tudo que se torna pesado, é melhor não fazer. Se vai ser pesado para você, porque o Senhor diz que ele diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Por que então eu vou ter que ficar pesado? Não, não pode pesar, queridos. O seu ministério não tem peso. O único peso que ele tem é de glória. Se não tiver o peso da glória, qualquer outro peso está fora.
Ele deixou de ser do céu e passou a ser do sistema. É o sistema que está tornando aquilo que você está fazendo pesado. Porque o Senhor está dizendo, eu conheço a sua tribulação. Talvez a gente não conhece o nível de tribulação que a gente passa, mas Deus conhece. Deus conhece a nossa pobreza. Pobreza que eu entendo ela como, não é como parte pobre de não ter dinheiro, de ser mendigo, não é isso. É as fragilidades que a gente tem. É as debilidades que carregamos. Essa é a nossa pobreza. A nossa pobreza está naquilo que a gente carrega de ruim, de fraqueza, de fracasso. Mas tu és rico. Aí vem a blasfêmia dos que se dizem judeus. Aí tem os que estão blasfemando. Os que dizem ser os santos, os que são os bons, que são estendidos. O Senhor diz, mas não são. Mas são da sinagoga de Satanás. Então essas pessoas que estão blasfemando, elas podem estar ali, mas elas não são dali. Olha, coisa pesada, hein? Vê a profundidade do que o Senhor está falando aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. É muito profundo isso. Então aí eu paro para pensar e olho, meu Deus, quantos anos eu não fui da sinagoga de Satanás? Quantos anos não estava dentro da igreja criticando a igreja, criticando os que estavam fazendo, falando daqueles que estavam. E hoje as pessoas estão dentro da igreja fazendo isso, continuam. Eu tenho pessoas que às vezes eu converso, ele fala mal do pastor e fala. Aí depois que ele termina de falar, eu pergunto, o que você está fazendo lá? Se é tudo isso que você está falando, não é ele que está no lugar errado, é você. Você está lá só para fazer isso? Só para ficar falando, porque falar mal é mais fácil do que fazer alguma coisa, do que mudar alguma coisa, do que transformar alguma coisa. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nada temas das coisas que hás de padecer. Não tenha medo das coisas que vão acontecer. Eu não tenho medo. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu não estou com medo, mas estou cansado. Então manda aí, sopra um avivamento para nós aí, sopra rapidinho um avivamento. Sopra um espírito de paz, um espírito de alegria. Porque o desânimo parece que não, mas ele afeta, ele é afetivo. Ele pega um, daqui a pouco ele pega o outro, porque o outro já vê o desânimo do outro, aí ele se fortalece no desânimo do outro, que aí pega para o outro, que aí pega para o outro. Ah, porque ele não vai fazer, porque ele não está fazendo, porque ele não quer fazer, ah, eu não vou fazer, eu não quero, põe o outro. Meu, isso pega. Então eu não permito isso acontecer na minha vida. Então eu continuo a mesma coisa. Eu falo assim porque minha esposa, ela é assim, é dela, da natureza dela. Ela fica, eu vejo que é uma preocupação, mas ela fica sempre me perguntando. E ela faz umas perguntas, ela diz assim, mas você não desanima? Eu não vejo você desanimar nunca. Eu falo assim, eu duvido que você não desanima, quando você chega lá e tem meia dúzia de pessoas, e você prega para meia dúzia de pessoas. Eu falei assim, não, porque eu não estou vendo as pessoas, eu não estou de olho em quantas pessoas tem, eu estou de olho naquilo que Deus me prometeu. A minha visão não é para aquilo que eu estou vendo, a minha visão é para aquilo que eu creio, para aquilo que eu acredito que Deus vai fazer. E nada é sobre quantidade, queridos. Nada é sobre quantidade. No entanto, que nós temos quantos milhões de pessoas no mundo inteiro, e não vai entrar todo mundo no céu. Então não é quantidade.
É os escolhidos. Não é nem os chamados, são os escolhidos. O chamado se refere à multidão. Muitos foram chamados. Mas só os escolhidos. Ah, então o Senhor agora tem um povo seletivo, Ele é seleto, Ele é, esse aqui eu escolho esse, eu escolho esse. A escolha não é de Deus. A seleção de escolha não é porque Deus olhou para mim e achou eu bonito, do olho azul. E falou, eu vou te escolher. A escolha é por aquilo que você está vivendo. Não é por imagem, é por semelhança. Quanto mais semelhante você estiver dele, mais chance você tem. São revelações, queridos, são revelações. Essas coisas que nós estamos falando aqui, eu nunca ouvi em outro lugar. Quando o Senhor trouxe para nós, os escolhidos, você é imagem e semelhança, essa coisa é do céu, não é da terra. Eu não vi nenhum estudioso ainda falando sobre isso. A imagem fala sobre aparência, sobre se parecer. Semelhança fala sobre caráter. Então a minha oração mudou, do dia que Deus me revelou, mudou. Eu não peço para Deus, Senhor, eu quero me parecer com o Senhor. Não, Senhor, quero ser semelhante. Quero pensar igual, quero falar igual, quero agir igual, quero andar igual, eu quero ser isso daí. Eu quero ser como Jesus. Eu não quero parecer com Jesus, eu quero ser igual a Ele. É semelhança. É tirar tudo aquilo que está em mim, que é meu. Toda dor, toda tribulação, toda angústia, toda tristeza, toda hora, ou todo instante, o mundo, ele está exercendo hoje, querido, sobre nós, um ataque muito grande e muito desproporcional. Olha para a sua vida, eu estou falando da minha aqui, mas olha você para a sua vida, como que estão os ataques hoje, como que você está vivendo. É muito desproporcional, é muito violento, é muita violência. Não é só uma violência que você vê de injustiça, porque você olha ali fora, você só vê injustiça. Aí você fica lá, como que pode? Como que é isso? Não tem diferença, eu não me abalo mais com essas coisas, porque o fulano foi lá e decretou a prisão de não sei o quê, porque fez isso. Cara, é uma injustiça sem tamanho, mas eu não me abalo com isso. Isso só aponta um caminho, fim. Só está apontando um caminho. Então não é o Antônio, o José, o Pedro, o fulano, a fulana de tal que vai salvar, não vai salvar. Não tem salvação. As pessoas estão querendo salvar o Brasil não tem salvação, quem tem salvação somos nós. E as pessoas, e pergunta se elas estão preocupadas em serem salvas. Estão brigando pelo Brasil, para salvar o Brasil. São decisões erradas, homens estão tomando decisões erradas. E isso, quando a gente fala de lá, é lá tudo bem. Mas e quando é dentro da própria igreja? Quantas coisas estão acontecendo, coisas que às vezes a gente nem está sabendo. Mas está feio a coisa. Está feio, muito, muito. Por isso que todas as manhãs, quando eu acordo, eu acredito que Jesus está mais pertinho de mim. Eu só estou esperando o dia que Ele vai dizer assim, filho, vem para o braço do Pai. Aí você pergunta, você quer morrer? De jeito nenhum, não quero. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem uma esposa para cuidar, tem uns netos para orientar, tem os filhos para ajudar.
Mas entre ficar e ajudar eles e correr pular no braço do pai, pode ter certeza que eu vou pular no braço do pai. Por isso que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer. A palavra também é outra palavra que tem pegado pesado com a gente. Tudo que tiver à mão, faça segundo as tuas forças. Não deixa para daqui a pouco e não deixa para amanhã. Como esposa, seja esposa agora, não deixa para ser amanhã. Como marido, seja marido agora, não deixa para amanhã. Como mãe, seja mãe agora, não deixa para ser depois. Como filho, seja filho agora, não deixa para depois. A gente nunca sabe a que hora, a que momento. Então faça, busque, ajude, oriente, diga que ama, faça. Eu tenho feito isso, tenho buscado incessantemente. Faço o meu trabalho, procuro fazer da melhor maneira possível, estou procurando me ajustar emocionalmente, financeiramente, para deixar a casa em ordem. De qualquer forma, deixe a casa em ordem. Se eu for, está em ordem. Se a esposa for, eu vou ficar com ela em ordem. Né? Se for os dois, não tem importância, vai deixar em ordem para quem vai ficar. Mas deixe em ordem. Não espere estar nos últimos minutos para pedir perdão para Deus, para falar com o papai, para orar, para dizer, papai, estou aqui. Cansa, queridos. Cansa, a gente tem hora que a gente cansa. Não é o espírito que está cansado, é o corpo, é a alma. O espírito está tinindo. Mas vamos pôr essa alma para exercitar aí. Vamos pôr. Entendeu? Então, são estas são as coisas que estão nos esperando. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos. Nós também precisamos saber. E não é estar em uma hora aqui em cima, daqui a pouco em alto e baixo, não. É procurar subir e manter uma regularidade. Saber que está desabando o mundo aqui, mas, pai, eu não tenho nada a ver com isso aqui, não. Eu contei para vocês, eu tenho tido experiências simples, mas assim parece até bobeira, né? São as coisinhas bobas, mas aí daqui a pouco você para e fala, uau! A carteira minha caiu, perdi a carteira num determinado lugar, não costumo andar com a carteira, aquele dia eu peguei porque eu precisava do documento que estava na carteira, e eu pus no bolso, porque uma hora está na mão, outra hora está no bolso, não tem onde colocar. Eu acho que eu devo ter colocado no bolso, e ela caiu, eu não percebi. Aí eu saí e fui num outro lugar. Louvado seja Deus que no outro lugar eu precisei dela, porque se eu não precisasse, depois eu já não ia saber onde que eu tinha perdido. Falei, opa, perdi. Voltei correndo onde eu estava. Aí nisso a tensão já veio, né? Aí já comecei a ficar tenso, aquilo lá, meu Deus do céu, tem os documentos, tem cartão, tem um monte de coisa. Não é nem questão de perder, a questão é o trabalho que vai dar, mão de obra que vai dar. Aí já comecei a falar com Deus. Senhor, não deixa que ninguém achou. Se achou que esse alguém que achou seja como eu. Se eu achar alguma coisa de alguém, eu vou devolver, eu vou deixar em tal lugar. Não permita que ninguém errado possa ter. Mas eu percebi que a tensão emocional estava subindo. Aí, calma. Isso aqui é da terra, eu não vou entrar nessa pilha. Deus me leva para o céu e me deixa aí, porque eu quero ter paz. E aí eu entrei em um estado de tranquilidade. E cheguei, perguntei. Ele falou, deve estar ali. Ele olhou assim, eu falei, mas não está lá no balcão. Dava para olhar, olhei no balcão onde eu estava, não está. Aí o próprio guardinha olhou, está lá no chão, lá. Estava debaixo da cadeira. Aí catei, peguei, ninguém nem viu.
Quem estava sentado ali, quem estava ali, nem viu a carteira. Peguei, catei e fui embora. Obrigado, Deus. Obrigado por ter permitido que ela estivesse lá. Obrigado por ter me acalmado. Mas é isso, queridos, o mundo está te chamando. Ele está querendo colocar você na pilha dele. Então, o que acontece? Opa, para, é hora de parar, não é isso que eu vou fazer. O céu não age assim. O céu não tem essas coisas, não tem essas crises emocionais e espirituais. Então, pula para cima. Dá um salto para o alto. Começou a acontecer alguma coisa, começou a haver muito ataque, muito problema. Para, Deus, deixa eu subir. Estou no andar errado. Estou no andar errado. Mas e se acontecer? Se acontecer não tem importância, é coisa do mundo mesmo, acontece. Mas nós não podemos perder isso. Eu não posso me envolver, eu não quero me envolver com nada do mundo. Então não vou entrar na pilha dele. É não se envolver. A mesma coisa, está tendo uma briga lá? Deixa lá. Não compete a mim. Ah, mas eu posso fazer alguma coisa. Se você pode fazer alguma coisa, você faz. Se você vê que você não pode, nem chega perto. Não é tempo. Não é tempo. Não é tempo de entrar em guerra dos outros. Não queira pegar uma situação de uma pessoa, vou orar por você, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí o que acontece? Ele cata todo o problema dele, joga para você, transfere para você e vai dormir. E você fica lá batalhando, guerreando com Satanás por conta dele que não está nem aí. Eu não faço isso. Não adianta nem vir para cima de mim. Venho já, opa, não é minha essa guerra. Não quero saber, não vou. Porque se você entrar para guerrear a guerra de alguém, meu irmão, hoje não está brincadeira. Ah, mas ô louco, pastor, o senhor não é pastor? Sou pastor, não sou caçador de demônio. É diferente, né? Eu sou pastor, não sou, vou ficar caçando o demônio para ficar brigando com o demônio. Já basta os que já tem, que vem me atormentar aí, agora eu vou pegar demônio dos outros para ficar brigando? Não vou mesmo. Não pego. Ah, mas está lá, está endemoniado. Ah, por que está endemoniado? Quando é um caso que tem que ir, a gente vai, logicamente que vamos. Nós não vamos se omitir daquilo que é necessário fazer, eu não me omito. Mas agora, sair da minha casa para ir ficar caçando o demônio, brigando com o demônio, não saio não. Ah, mas tem demônio, fica tranquilo, eu oro daqui mesmo. Se ele tiver que sair, ele vai sair daqui mesmo, não precisa de eu ir aí. Não, mas tem que pôr a mão, põe você a mão aí, eu oro aqui, você põe a mão aí. Não, mas eu não quero, eu tenho medo. Falou, então manda ele embora que você tem medo. Fala assim, pode ir embora que eu estou com medo. Porque senão, queridos, nós vamos ficar guerreando a guerra dos outros. Agora, quem quer se cuidar? Quem é que quer buscar? As pessoas não querem buscar, elas querem prontas. Eu não fico distribuindo as revelações que Deus deu para mim, não. Antigamente, porque Deus falou isso, porque Deus... Não distribuo mais. Não distribuo. Eu dou para quem quer, quem precisa. Para quem Deus manda, eu dar. Olha, pode liberar para isso aqui. Eu vou lá e libero, senão não. Esse pastor mesmo que eu chamei ele para conversar, Deus falou. Eu fui lá, falei, a gente precisa estar mais próximo. Deus está falando isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Falei, não, vamos sim. E eu estou precisando. Eu falei, eu sei que você está. Deus falou para mim que você está precisando de mim e eu estou precisando de você. Vamos colar. Porque eu tenho que conversar com quem está disposto a ouvir a mesma linguagem. Então não vou mais ficar falando com quem não quer saber. Jesus não ficava perdendo tempo. Eu não vou perder meu tempo. A gente busca, está buscando, você está buscando tudo que você está buscando, para quê?
para ficar distribuindo para as pessoas que não querem saber, não querem ouvir, não vão dar ouvido, você vai ficar falando, eles vão ficar lá tudo perdido. O que ele está falando? Não sabe nem do que você está falando. Eu falei, eu não estou sendo convidado para pregar nas igrejas, não é porque as pessoas não querem que eu vou, não. E não é porque eu não quero, não é porque Deus mesmo não está deixando. Eu vou lá falar para eles, eu vou arrumar confusão na cabeça deles, que eles não entendem nada. E é o que eu tenho pedido para Deus. Eu falei, Deus, se eu não é para mim sair lá para falar, então o Senhor começa a trazer. Que aí dá para a gente ensinar aqui, é diferente. Porque você chega numa igreja, ela está adaptada com aquilo que ela aprendeu. Aí você vai lá e vai bagunçar a cabeça dela. Eu falei, não, então vamos começar a orar nesse sentido. Deus traz avivamento para esse lugar, porque a gente não quer mais ficar desanimado. O Senhor não vai trazer gente? Não tem problema, então traz toda a alegria que o Senhor ia trazer com aquele monte de gente que ia vir, traz para nós. Dá aqui para nós que nós quer. Traz alegria, traz paz, traz prosperidade, traz aqui. Quem quiser vem buscar, se não quiser deixa aqui que nós sabemos o que faz. A gente aproveita. Pode trazer prosperidade aos montão aqui que a gente vai saber o que fazer. Nós não vai ficar gastando à toa, não. A gente tem muita coisa para fazer, a gente vai fazer. É isso. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse bate-papo. Foi nenhuma palavra assim, Senhor, mas foi praticamente um bate-papo. Mas obrigado, Senhor, por essas revelações, por estas coisas que nós falamos aqui. Que elas, Senhor, sejam profundas para nós, para o nosso espírito. Tira todo o cansaço que há em nós. Tira, Senhor, todo o desânimo, Senhor, todo o ataque que estamos recebendo. Há um ataque iminente, Senhor, mas agora em nome de Jesus, nós te pedimos, alivia, Senhor, isso. Supre, Senhor, todas as nossas necessidades. Supre, Senhor, agora tudo aquilo que precisamos. Que o Senhor possa soprar em nós a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Que uma unção agora, Senhor, de paz, venha em nossa direção. Traga, Senhor, paz para esta casa. Traga, Senhor, prosperidade para esta casa. Traga, Senhor, uma unção, Senhor, de avivamento sobre esta casa, sobre esta igreja. Meu Deus, nós queremos estar aqui, Senhor. Não importa a quantidade, mas, Senhor, importa o volume de unção que o Senhor estará derramando aqui. Então, meu Deus, aquelas pessoas que ainda estão sendo impedidas de vir para cá, de aprender e de ouvir essas palavras, que o Senhor agora as libere agora, destrava tudo aquilo que está travado, Senhor. Meu Pai, desfaça agora todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, alcance cada um dos meus irmãos, alcance cada um, Senhor, que aqui está, a nossa casa, a nossa família. Senhor, agora sopra, Senhor, sopra este avivamento, Senhor, sopra este poder sobrenatural. Meu Deus, toca agora no nosso espírito, que nós saiamos aqui com a força de 1000 homens, ó Deus, com aquela força, com aquela alegria, com aquela paz, que tudo que nós fizermos agora, seja, Senhor, como se nós estivéssemos frente a frente com o Senhor, cara a cara com o Senhor, meu Deus, e te adorando e te servindo cada vez mais, meu Deus, não se importando com aquilo que está acontecendo. Meu Deus, tira todo o peso, Senhor, que tem estado sobre nós. Pai, tira tudo aquilo, Senhor, que tem tentado amarrar e oprimir, meu Deus. Tira, Senhor, agora todos os ataques, Senhor, tanto espiritual quanto emocional, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, tudo aquilo que Satanás agora está intentando, Senhor, contra as nossas finanças, trazendo para nós, Senhor, tragédias, problemas, para que nós possamos estar, Senhor, ali cansados, Senhor, em nome de Jesus agora, nós repreendemos agora. Senhor, abre a porta, Senhor, para que possamos entrar, e ó Deus, junto contigo, cear, em nome de Jesus, Pai. Senhor, este mês é o mês de aniversário, estamos entrando em um novo ciclo, meu Deus, o ciclo dos 6 anos,
Estamos findando do 5 e entrando no do 6, meu Pai, do 6º ano. Então, Pai, nos dá agora um ciclo de vitória, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ver, Senhor, agora, já a partir do próximo culto, ver um avivamento vindo sobre nós, Senhor, vendo uma alegria vindo sobre nós, meu Deus. Nós não precisamos, Pai, ter algumas coisas dando certo para que nós tenhamos alegria. Nós precisamos que a Tua presença esteja conosco. Então enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Visita agora, Senhor, o lar de cada uma destas pessoas. Visita o lar deles agora, Senhor. Daqueles que estão aqui, daqueles que virão também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.